Então, pessoal, vocês que são bombeiros civis novos e às vezes não pegou a matéria sobre o CMI, né? Que muita gente insiste de dizer que o bombeiro civil é o cara que, o cara não sabe nem pressurizar uma rede, o cara não sabe despressurizar. Diz para mim qual foi o curso que ensinou isso a você. Os cursos não ensinam despressurização e repressurização de rede. Ensina o básico da CMI. Então, essa aqui é a aula básica. Você vai chegar na CMI, o que você tem que se atentar, né? Isso aqui é o manômetro, você vê que ele está estacionado no 50, a rede está pressurizada, né? Observa que o manômetro está parado no 50. Se ele descer um pouquinho, se ele ficar descendo, vai ativar a jockey, né? Que é a bombinha pequena, a bomba pequena vai ser ativada para poder repressurizar. Então não é normal, né? Em um certo posto que eu trabalhei, a bomba jockey ficava toda hora ativando. Então havia vazamentos na tubulação, pequenos vazamentos. Por isso que ela ficava toda hora ativando, pressurizando a rede. Depois de alguns minutinhos, praticamente 10, 20 minutinhos, ela novamente tinha que repressurizar a rede. Ou seja, estava havendo um escapamento de água, né? Então em uma tubulação deveria ter vários fragmentos, vários buracos, ou um buraco por onde, né, uma abertura por onde essa pressurização estava saindo, algum vazamento, mesmo que mínimo, já estava interferindo no manômetro. Então a bomba ficava toda hora, pressurizava, depois de um tempo ela caía, repressurizava. Aí você informa o gestor, né, do shopping onde você trabalha, não é normal, porque a rede ela pressuriza e fica fixa, né? Ela pressurizou, então a rede tem que ficar assim, né? É uma rede que está eficiente para um combate. Se precisar de um combate a incêndio, você está com a rede eficiente, né? Então aí a jockey não fica entrando toda hora. Então você tem aqui a rede pressurizada. Abaixo, né, você tem essa chavinha aqui, que seria para escoamento dessa água quando você vai fazer a despressurização da rede. Mas por que eu falo que essa prerrogativa da manutenção? Porque você tem que ter uma série de cuidados para fazer a despressurização da rede, né? Você não pode só chegar ali, no dreno ali, e drenar a rede. Você tem que desligar o quadro de energia, você tem que desligar as chaves da bomba, né, de entrada de água. Tem uma série de procedimentos para repressurizar a mesma coisa, né? Você vai ter que fechar o dreno que está jorrando. O dreno não pode ser aberto rápido, né? Tem que ser aberto aos poucos para a rede ir despressurizando aos poucos. Depois de despressurizar, você fecha o dreno, né? Foi feito o serviço e tal. E ali você vai começar a ligar as bombas, né? Desliga as principais, a principal é auxiliar, e vai com a jockey, ligou a jockey no quadro, ela vai começar a repressurizar a rede, né? Na demanda que ela consegue fazer, porque a jockey ela tem uma demanda de pressurização, né? Uma demanda menor do que as outras. A principal auxiliar, elas entram quando há um escoamento de água muito grande e existe uma demanda maior de pressão na rede. Então o próprio sistema, o pressostato, né, tem as configurações aqui, a própria, e aqui a câmara de vácuo, tá? Aqui não tem gás aqui dentro não, tá, gente? Essa aqui, a bomba quando vai numa velocidade dela, né, ela vai jogando aqui, vai compactando o ar aqui dentro e faz a pressurização da rede aqui. É uma câmara de vácuo, né? Então você tem o que? Você tem aqui o quadro de energia. Você vai ter um extintor de CO2, porque aqui é quadro elétrico, né? Então você vai ter um extintor. Quando você for fazer a ronda, você tem que verificar se o extintor está lá, né? Você tem um quadro aqui. Você vê que as bombas estão no automático, né? As luzes em cima demonstram que elas estão no automático e não estão ativadas. Se a luz acende, ela vai estar ligada, vai estar aqui fazendo um barulho, né? Então você tem aqui o automático desligado para você fazer os serviços no quadro elétrico, fazer todos os demais serviços na rede. E o manual é para fazer teste da rede. Se você jogar no manual, possivelmente a VGA vai só o alarme, né? A válvula de governo e alarme, CMI é casa de máquina e incêndio, VGA válvula de governo e alarme, RTI reservatório técnico de incêndio, né? Você vai ver que na base da RTI, nas caixas d'água, né,
você vai ter a tubulação de incêndio entrando por baixo para ela pegar todo o fluxo de água da RTI. Então, toda a água, a rede de incêndio pode utilizar toda a água de uma caixa d'água. Existem formas do bombeiro militar também, tem um carrinho, né, que tem uma máquina de pressurização de água, que eles engatam lá a mangueira dentro da cisterna e consegue fazer a pressurização e fazer um combate, caso não tenha demanda de água na rede, né? Então ele vai usar a cisterna, ele pode usar a cisterna. Eles têm como fazer isso também com o caminhão, porque nesses caminhões modernos deles tem a pressurização, né? Tem a bomba de pressurização da água lá. O antigo também tinha. Que ele vai fazer a pressurização para o combate da água que sai do caminhão, né? Então eles têm uma bomba instalada no próprio caminhão que vai fazer essa pressão da água, tá? Então eles têm formas de pegar, captar essa água. Tem os hidrantes externos, né, próximo às entradas do shopping, que são os hidrantes que estão ali na rua, né, de passeio ali que estão na rua, que eles podem usar. Não é aquele hidrante grandão de rua que tem de ferro, não. Estou falando no subterrâneo. Tem uma aberturazinha, tem uma portinha, geralmente um tampãozinho, né, identificando que ali é uma rede externa para que seja usado para combate pelo bombeiro militar, tá? Então, às vezes foge o nome, foge a memória. Então você tem aqui, se você tem um alarme soando na VGA, possivelmente há uma despressurização de rede, né? Essa despressurização pode ser num sprinkler que está dentro de uma unidade que você não está vendo, um incêndio acontecendo, que já atingiu ali o agente, né? O agente de dentro do sprinkler, né? Que estoura aquele vidrinho com líquido. Vou ser bem específico aqui, ele atinge a certa temperatura de acordo com o líquido que ele tem. Ele atingiu a temperatura ideal, ele vai estourar e vai soltar ali a água sobre o incêndio, né, que estiver ocorrendo. Quando faz essa abertura, ele não vai parar o fluxo de água. A bomba jockey vai entrar porque vai sentir a demanda de falta de água, né? Se no caso abrir um hidrante, é sinal de que a pessoa está fazendo um uso do hidrante para algum combate. Então, a demanda de água é muito maior, vai entrar as principais, né? São duas, principal auxiliar. Eu já expliquei isso no outro vídeo, para que na hora que precisar substituir, né? Tem duas ali, você pode fazer substituição de uma e ficar usando só uma. Porque a substituição de uma bomba dessa tem uma demanda muito grande, é muito peso para retirar, às vezes o local de difícil acesso, como o terraço. Então, por isso que existem duas logo ali, né? Já para não ter problema da falta de, se uma pifar, não ter como pressurizar a rede na sua máxima, né? Então, o sprinkler estourou, você tem a válvula setorial que está próximo à tubulação do sprinkler. Existem as válvulas setoriais, né? Que é a válvula que você vai fechar só aquele esguicho ali do sprinkler, né? E depois fechou, vai fazer a substituição, né? Desenroscou, vai ter a compra de um outro que vai ser colocado ali novo e vai ser enroscado. Então, você olhando o quadro de energia aqui, ele tem que estar nessa posição automático. Por quê? Ele só vai entrar quando as configurações ali do pressostato, as configurações da rede necessitar da entrada dele, e depois que não necessitar mais, que a bomba cumpriu o seu papel de pressurizar a rede, ele vai fazer o quê? Automaticamente desarmar a bomba, por isso que existe o automático. No modo manual, a bomba ficaria ligada constantemente. Ela não vai parar de funcionar, que é perigoso. Então, por isso que eu falo, CMI, a casa de máquina incêndio, essas questões são fundamental que a manutenção faça esse serviço e o bombeiro civil faça o acompanhamento para entender, para aprender mais, mas ele não é incumbido, né, de fazer esse serviço. A não ser que, para você fazer esse serviço, você deveria ganhar mais. Deveria ganhar mais e deveria ter um curso específico para isso, tá? Uma NR específica para tratar disso, porque não é uma coisa que se aprende de um dia para o outro. Não é uma coisa difícil, mas também, se você não sabe, se torna uma coisa difícil, porque você não sabe fazer e pode acontecer de você danificar algum equipamento, né? E causar um prejuízo aí. Então, quando eu vejo o pessoal falando, pô, o cara não sabe nem despressurização da rede,
Cara, a pessoa que não tem experiência na área não vai saber. Vocês estão exigindo muito do bombeiro civil, de forma que o bombeiro civil comum, assim que se formou e não tem NRs, quase não consegue mais vaga de emprego. E isso não significa que o cara não seja bom, um bom funcionário, entende? Eu sei que existem lugares que exigem demandas, né, para acompanhamento de serviço em altura, em espaço confinado. Os bombeiros de contingência já tem que ter um conhecimento da parte de químicas, né, de coisas químicas que pode ter naquele ambiente de trabalho dele, né, trabalhar com produtos perigosos. Então, tudo bem, tem essas demandas, mas existem algumas exigências muito grandes que às vezes não dá a primeira oportunidade para o cara trabalhar. Entendeu? O bombeiro civil comum, quando ele faz o seu curso, ele tem uma noção de procedimentos em altura, ele tem uma noção do que é um acompanhamento. O problema é que não respeitam as normas. Se você chega lá, esse dia eu discutindo lá assuntos assim nessa situação, você chega no mercado da estrutura do açaí, por exemplo, né? Esses mercados onde tem aquelas mercadorias suspensas, que não era autorizado antigamente ser dessa forma, só nos depósitos, né? Porque já aconteceu de desabar um troço desse, acho que foi lá na Bahia. Pode acontecer de cair um elemento daquele ali, um material daquele ali, e matar uma pessoa dentro do supermercado, entende? E aí esses dias tinha uma moça em cima de uma escada meio que cercada, mas com a abertura da entrada aberta ali, sem nada, ela sem cinto, sem nada. E veio um cara com a paleteira e derrubou, bateu na escada e ela caiu do último andar. Todo serviço acima de 2 metros necessita da pessoa estar ancorada e acompanhada de alguém que entenda. Por quê? Por que acompanhada? Porque se a escada sai, vamos supor que acontece uma eventualidade da escada escapar da perna da pessoa ali, a pessoa ficar presa no cinto, ela morre por conta das articulações que vão estar presas ao cinto. Se ela não conseguir ser resgatada, ela vai morrer porque as suas articulações estão presas, né? Ela vai morrer por inércia, por suspensão inerte. Então, todo serviço tem que ter um acompanhamento. Ah, mas pô, tem uma brigada de bombeiro civil lá, mas você tem nos supermercados os caras que vão lá só para prestar um serviço para o mercado, que eles não são funcionários. Chega lá, eles têm que fazer um serviço em altura, que eles não têm NR35, não tem ponto de ancoragem, não dá para fazer linha de vida, não tem nenhum talabarte, trava-queda, colete, não tem nada. E não tem nenhum recurso para fazer aquele serviço em altura e nem preparo, nem acompanhamento. Com certeza nós vamos ter muitos acidentes ainda. Por quê? Porque não tem ali uma brigada de bombeiro civil, não tem uma exigência de quem vai trabalhar em altura ter a NR35. Essa NR35 vai valorizar um pouco mais o salário do cara. Por quê? Um trabalho em altura exige uma certa insalubridade. Existe um recursozinho a mais, um cascalhozinho a mais. Tem exigências e tem que ter demandas, tem que ter recursos para pagar. Os caras simplesmente preferem pagar o preço. Por quê? Bota o cara lá de qualquer maneira, aí ó, nesse caso da moça, é uma mãe de família, né, que pode ter morrido, pode ter ficado tetraplégica, pode ter causado uma série de problemas para a empresa. Eu espero que o advogado dela empurre até o último centímetro nessa empresa. Até o último centímetro. Entendeu? Porque não pode acontecer esse tipo de coisa. E aqui no mercado um monte de bombeiros civis desempregados. Você tem a Lei Lucas lá que deveria estar sendo aplicada nas escolas, que os bombeiros civis são capazes de falar da Lei Lucas. O garotinho que morreu lá asfixiado por conta de um sanduíche, um hambúrguer, né? Se não me engano foi um hambúrguer, um cachorro quente. E ninguém fala mais nada. Enquanto isso, nas escolas, um profissional lá da pedagogia, um professor, um diretor, não tem capacidade de desengasgar uma criança. O seu filho vai morrer por conta de um conhecimento simples que faltou. Por quê? Que já aconteceu no passado e estão repetindo essa situação no futuro. Então a gente tem que começar a falar de prevenção e cobrar das autoridades que possam cuidar dessa população. Porque é um pai de família. Ah, eu vou fazer um serviço em altura, eu sou profissional. Você pode sofrer um mal súbito, você pode tomar uma descarga elétrica, você pode ter uma queda de pressão, alguém pode bater no andame onde você está e você sofrer uma queda. Isso acontece todos os dias, cara. Não importa se você é profissional, se você é o cara
Você não é um Superman, você não tem asas, você não tem a capa do Batman, você não é ninguém, você é simplesmente uma pessoa que se torna uma vítima. Simples.